Oi, gente! Tudo bem? Tô fixando o nome da nossa live. Como retirar a sucessão de sono do meu filho. Pronto, fixei o nome da live. Tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não tô aqui, né? Faz muito tempo que a gente não faz live. Tava com saudade de vir aqui fazer. Eu tentei me organizar pra gente fazer na segunda, né? Que eu gosto sempre de fazer na segunda, mas ontem de fato eu não consegui. Então estamos aqui agora. Olha só, vou dar um tempinho, né? Que eu combinei aqui 1h15 com as mamães. Mas eu entrei um pouquinho antes pra gente poder ir conversando. Contem pra mim de onde vocês são, quanto tempo tem o bebê de vocês. Me mandem aqui nos comentários pra gente conversar. De onde vocês são, qual é a idade do bebê de vocês. O tema da live de hoje, gente, é um tema que eu amo muito. É um tema que quando eu abro caixinha de pergunta, é o que eu mais recebo, tá? Que envolve essa questão das associações de sono. E nós vamos conversar sobre elas, tá? A gente vai entender elas, o porquê que então a criança acorda. Eu preparei um conteúdo bem legal para que vocês saíssem daqui e de fato colocassem em prática na casa de vocês e pudessem colher resultados. Olha lá, ó, a Fê, do Rio de Janeiro, 5 meses e meio. Teresina, meu bebê tem 4 meses. Porto Alegre, gêmeos de 8 meses. BH, 10 meses. Rio Branco, Acre, meu bebê tem 1 mês. Espírito Santo, 3 meses na semana que vem. A Ivone de Recife, 3 meses. Isso aí, gente, muito bom. Vamos dar um tempinho aqui pro pessoal ir entrando. Eu vou começar a contar a minha história, tá? Porque eu acho que é um ponto importante de vocês entenderem. De vocês entenderem a Florianópolis, 5 meses, Paraíba, 3 meses. O Lucas, Fê, Portugal, 20 dias. Vamos lá, gente. Ó, eu vou contar pra vocês a minha história. Eu sou mãe da Diana. A Diana hoje tem 5 anos. Eu sou formada em fisioterapia, em educação física. A minha grande dificuldade começou com a Diana quando eu estudei sobre o parto, eu estudei sobre a amamentação e nunca ninguém me falou que eu tinha que estudar sobre o sono, né? E aí, eu não pensei assim, eu achei que era algo que fosse acontecer naturalmente, que a Diana simplesmente fosse dormir e ponto, né? E eu comecei a me esbarrar com dificuldades, né? E aí, assim, como é que eu resolvi as minhas dificuldades? Então, a Diana chorava, e aí eu não entendia direito o que era, colocava lá pra mamar. Ela mamava, até que ela pegava no sono e dormia. Fernanda, é um problema a criança dormir mamando? Olha, começa a ser um problema, porque se essa criança só adormece mamando, se ela não sabe outra forma de adormecer, entenda, sono é cíclico, né? E aí na troca do ciclo de sono ela acorda e ela tá no berço. E aí, como é que ela faz pra voltar a dormir? Ela só sabe voltar a dormir mamando. Então foi aí que começou a minha grande jornada com o sono. Eu falei, olha, eu cheguei num ponto, a Diana tinha 8 meses. Eu cheguei num ponto que eu falei, gente, não dá mais, eu não aguento mais. Ela acordava, nossa, a Diana acordava muito. A Diana chegou a acordar já 8, 9, 10 vezes durante a noite. Ela vinha pro meu peito, dava uma bicadinha e seguia dormindo. Então a gente fazia cama compartilhada, o que não era algo, porque eu não sou contra a cama compartilhada, desde que seja uma escolha, desde que agrade todo mundo, né? Então, eu fazia cama compartilhada, coisa que não era algo que me agradava, porque eu não dormia nada. Tem mãe que dorme enquanto a criança tá ali mamando, eu não dormia. E aí pra mim era muito difícil. Ela se acordava, era tudo em função meu, né? De mim, porque era o peito. E aí chegou num ponto que eu falei, gente, chega, vou desmamar ela. A solução do problema é desmamar ela. E é óbvio que eu não consegui, né? E ainda bem que eu não consegui, né? Desmamar ela. Eu tentei ofertar outros leites, fórmula, ela simplesmente não pegou, né? E aí eu falei, não, gente, como tudo na vida, eu sempre gostei muito de estudar, né? E eu falei, não, eu preciso estudar, preciso entender o que tá acontecendo para que eu possa ajustar, para que eu possa dar qualidade para ela e para mim, porque não tá legal. E sabe aquela coisa assim, criança é isso mesmo, tem criança que não dorme. Gente, um ódio. Quando alguém me fala isso,
E quando alguém traz isso pra uma mãe, tipo assim, ó, teu filho não dorme, você tem que acostumar com isso é sua maternidade. Gente, pelo amor de Deus, não fala isso pra uma mãe. O sono da criança, ele é muito diferente do sono do adulto, né? Só que eu preciso entender que tem muitas coisas que eu posso ajustar e trazer melhorias de sono, sim. Então, para com isso de falar que a criança só vai dormir quando tiver 3 anos. Para com isso, para de ler isso. Se assuma como responsável pelo hábito do seu filho. Você não é responsável pelo hábito de alimentação, o que você vai ofertar para o seu filho comer? Não é? Da mesma forma que você tem que ser responsável em ofertar a organização de sono do seu filho. Isso é muito importante, tá? Então eu acho que a gente precisa entrar no papel de autoridade dentro da nossa casa. A autoridade é muito diferente de autoritarismo, mas de autoridade, e conduzir as coisas, né? É a nossa conduta que vai fazer diferença na vida dos nossos filhos, dos atos dos nossos filhos. Isso precisa ser claro, né? E é óbvio que isso... eu não gosto de falar que é difícil, mas eu gosto de falar que é trabalhoso, porque é mesmo, né? Mas é muito importante, porque o sono, ele devia ser claro para os pais que ele faz parte de um desenvolvimento da criança e que a gente precisa ofertar bons hábitos. Então foi quando eu falei, não, vou desmamar ela, aí vi que não ia dar certo desmamar, eu falei, peraí, eu vou estudar. Aí eu fui entender várias coisas. Então são coisas que eu quero falar hoje aqui com vocês. Queria pedir uma coisa para vocês, nós estamos com 58 pessoas, gostaria muito que vocês... que conheçam alguma mãe que estão passando por essas dificuldades, pega o aviãozinho aqui, ó, manda, fala, ó, assiste essa mulher aqui, que ela vai contar, né, algumas coisas que são importantes que vocês podem organizar aí na casa de vocês. Mandem para outras mamães que vocês conhecem, é uma forma de vocês me ajudarem a divulgar o meu trabalho e também ajudarem as outras mães que podem colher essa informação e colocar em prática, tá? Porque eu acho que eu sempre falo isso, eu acho que hoje isso na internet é muito clichê, mas eu não consigo deixar. Olha só, olha, Cris, como a avó endossa 100% o que você está colocando. As mães precisam ser validadas na sua percepção. É exatamente isso. Então, assim, eu acho que hoje está muito clichê isso, né? Virou minha missão de vida. Gente, mas eu não dormia, né? E aí, assim, isso tava prejudicando o meu casamento, isso tava prejudicando... Porque, né, a pessoa não dorme, no dia seguinte alguém tem que ser atacado. E é óbvio que era meu marido, né? E tava prejudicando também a minha paciência e a minha conexão com a Diana. E quando eu consegui, não é porque foi milagroso, porque não foi milagroso, foi algo que eu tive que trabalhar em cima. Mas quando eu consegui entender e eu consegui organizar e eu consegui colher frutos dessa organização, a minha maternidade mudou. A minha maternidade, ela ficou muito mais leve. Então, quando eu falo que eu venho aqui de forma realmente de coração aberto para trazer essa informação para vocês, isso é muito verdade. Eu espero que cada uma de vocês que estão aqui me assistindo saiam com um pouquinho de conhecimento que eu vou trazer aqui para que vocês possam colocar em prática na casa de vocês, tá? Isso assim, não é clichê de querer vender nada, não é mesmo, tá? É realmente do fundo do meu coração, tá? Bom, vamos lá, gente. Quando a gente fala sobre associação de sono, antes da gente falar de associação de sono, a gente precisa voltar um pouquinho para trás e entender algumas coisas. O sono, ele não se resume só a isso. Só que isso é um dos pilares e é uma das coisas que de fato a gente precisa trabalhar, né? Mas para eu chegar a fazer essa mudança de associação de sono, eu preciso primeiro cuidar do ambiente de sono, tá? Isso é de extrema importância. Hoje eu atendi uma mãe pela manhã e eu dei muita ênfase com ela. Eu disse, olha, ela falou, o ambiente de sono da minha casa não está ajustado. E o que eu vejo na prática, depois de muitos anos trabalhando só com isso, o trabalho já vai fazer 4 anos só com sono, né? O que eu vejo na prática é que quando eu falo sobre ambiente de sono, é algo tão simples de mudar, mas que por vezes a mãe diz, isso não vai fazer diferença, e não muda. E isso faz grande diferença. Peraí, gente, deixa eu tomar uma aguinha. Isso faz grande diferença. Cuidar do ambiente de sono. Eu tenho vários posts no feed
Inclusive no e-book tem assim bem detalhado. Quem é aqui meu cliente de consultoria sabe o quanto eu falo sobre ambiente de sono. Então, vocês, por favor, hoje a live não é sobre isso. Então, se vocês não sabem, se vocês têm dúvida, depois eu vou abrir uma caixinha de pergunta, posso responder. Ou então corra no meu feed, ou então compre o e-book. Enfim, vamos organizar o ambiente de sono, que é algo extremamente importante. Só, né, jogando, pincelando aqui para que vocês fiquem atentos, luminosidade, temperatura e barulho. A gente precisa cuidar dessas 3 coisas e também, dependendo do local que a pessoa mora, da umidade do ar, que é algo que gera muito desconforto, tá? Aí depois disso, a gente precisa cuidar da rotina que é ofertada. Eu vou tirar uma dúvida, que nem é live sobre rotina, mas eu vou falar sobre isso. Nos 2 primeiros anos de vida, a rotina da criança muda muito. Poxa, imagina só, uma criança que não sustenta a cervical. No final do primeiro ano tá quase andando. É óbvio que a criança vai evoluir muito e vai mudar muito. E é muito importante que a gente tenha essa percepção de mudança. Que a criança vai conseguir ficar um tempo maior acordado, a criança vai se envolver cada vez mais com o ambiente. E muitas vezes eu converso com famílias em consultoria que estão presas lá naquela rotina antiga, lá naquela coisa antiga, quando a criança tinha 3 meses. E ela fala, mas quando tinha 3 meses funcionava. Ok, joia, mas a criança evoluiu, a criança mudou, agora não funciona mais, eu preciso mudar também, né? E muitas vezes essa mãe, ela não entende isso. Então, entenda que nos 2 primeiros anos de vida muda muito. Outra coisa, rotina, não é porque um dia você vai no mercado, no outro dia você tem que ir também, não é que tem que ter a mesma sequência sempre de atividade, pelo amor de Deus, gente. Rotina envolve a hora de acordar. Nossa, olha o cabelo que tá, olha, gente, vocês estão pensando assim, gente, o que é essa louca com esse cabelo todo descabelado tá ali falando sobre sono? Tá precisando, o Instagram tá precisando, pelo amor de Deus, resolver, desenvolver um filtro para cabelo, para frizz de cabelo. Ai. Então, a rotina é a hora de acordar, a hora de começar o dia, respeitar a janela de sono daquela faixa etária e hora de finalizar o dia, tá? Criar rituais dentro desses desses momentos. Então, por exemplo, ter sempre o mesmo ritual antes do soninho, ter sempre o mesmo ritual antes do sono noturno. Deixa eu dar um exemplo para vocês assim, olha. Quando a criança começa a ir para a escola, sempre antes do lanchinho tem uma musiquinha. Por que sempre a professora repete dessa maneira? Gente, porque foi estudado, foi visto que a criança gosta de segurança, gosta de repetição. A criança pede pra gente contar 40 vezes a mesma história porque a criança gosta disso, porque isso gera segurança pra criança. Então, crie rituais, crie coisas que linkam o sono, que linkam a alimentação, gente. Eu sempre falo assim, eu lembro na minha casa, então a gente tinha sempre uma sequência antes da alimentação. Nós vamos cantar uma musiquinha, a gente tomava banho e era sentar na cadeirinha. Quando eu repito isso, fica cada vez mais fácil. Agora, se cada dia eu faço de uma forma, não é seguro para criança, tá? Então vamos lá. Então a gente falou que antes da gente cuidar, né, e da gente falar do tema da nossa live, que é a associação de sono, a gente vai cuidar do ambiente de sono. Vocês vão lá correr no meu feed, vão buscar lá a informação, tem no e-book também, tudo compiladinho. Precisar de uma ajuda mais profunda, me chama, explico como é que funciona a consultoria, tá? A gente vai falar sobre rotina, então vocês vão ajustar a rotina antes de mudar uma associação de sono, é um segundo ponto, tá? E aí, então, a gente vai trabalhar a questão da forma do adormecer. Vamos entender, sono, ele é cíclico. Se eu adormeço, o que é uma associação? É tudo aquilo que induz o sono. Por exemplo, todos nós temos associações de sono. Eu tenho associação de sono. Eu preciso virar do lado esquerdo, colocar a minha mão embaixo do travesseiro para que eu consiga dormir, tá? É minha associação de sono. Tanto é que agora, gestante, que acordo mais vezes durante a noite, quando eu me acordo, eu preciso virar desse lado para eu conseguir dormir. Então, é a minha associação de sono. Quando que a gente percebe isso? Quando você passa por uma cirurgia, algum processo, que você não pode virar do lado esquerdo e enfiar o braço debaixo do travesseiro. A questão é, eu virar do lado esquerdo e enfiar meu braço debaixo do travesseiro me dá autonomia, eu não preciso chamar o meu marido para ele fazer isso para mim, né? Agora, quando a criança ela tem uma associação
e ela depende de algo externo. Então, por exemplo, ela depende de mamar no seio da mãe, ou ela depende de mamar na mamadeira para pegar no sono, ou ela depende de ser ninada para pegar no sono, ou ela depende de tapinha no bumbum para pegar no sono, ou ela depende de puxar o cabelo da mãe para pegar no sono, ou ela depende da chupeta, que ela não sabe voltar para a boca dela ainda pegar no sono. Isso não vai gerar autonomia. E aí, o que acontece quando não gera autonomia? Na troca do ciclo de sono, essa criança vai acordar. Quando essa criança acorda, ela não sabe voltar a dormir. E é onde ela chora, onde ela te solicita, ela diz, olha, eu não sei voltar a dormir, eu preciso de ajuda. Né? E é onde a gente, no meio da noite, tem que ir lá e tem que acordar a criança. Então, quando a gente vai falar sobre... Isso é associação de sono, tá? Isso é uma associação. E aí, quando a gente vai falar sobre como retirar a associação de sono, eu queria deixar isso claro para vocês, que eu sempre inicio pela noite. E de novo, gente, para quem tá chegando agora, cuidem primeiro de outros fatores, de outros pilares. Cuidem primeiro do ambiente de sono, cuidem da rotina, cuidem da conexão, do olho no olho, da proximidade. Visto tudo isso ajustado, não tem dia. Eu vou falar aqui sobre cada associação, tá? Mas é mais ou menos é o mesmo pensamento. Você vai entender aqui, você vai construir aqui junto comigo, tá? Ajustado tudo isso, eu preciso de mudar. Eu preciso de trazer uma outra forma. Como eu gosto de trabalhar, tá? Quando vocês me contratam para consultoria, como eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar com trocas. Eu acho que é justo, que é gentil, que é... Olha só, deixa eu fazer um adendo gigantesco aqui para vocês. Vou só pedir mais uma coisa antes de fazer o adendo, tá? Se vocês conhecem alguma mãe que estão passando por isso, pega esse aviãozinho, por favor, encaminhe pra essa mãe e fala, vem assistir essa mulher falando sobre sono. Por favor, façam isso por mim. Tá, vamos falar do adendo. Ser gentil não significa que não vai chorar. Fernanda, então você deixa chorando. Não, gente, peraí, deixar chorando é colocar no berço, fechar a porta do quarto e sair. Eu jamais diria pra fazer isso. Eu não faço isso com a Diana hoje, que tem 5 anos. Toda vez que ela chora, ela vem pro meu colo. Eu acolho ela, trago ela pro meu colo. Mas, quando eu faço uma troca, olha, minha filha, você não vai dormir mamando, mas você vai dormir no meu colo. A princípio, eu vou fazer a troca por dormir ninando. Cara, obviamente a criatura vai chorar. Justo que ela chore. Ela estava acostumada a dormir fazendo sucção. E eu vou dizer, filha, você não vai mais dormir fazendo sucção, porque não tá funcionando. Ai, porque é ruim dormir mamando, gente? Não é? Olha só, uma criança que acorda 10 vezes à noite que precisa voltar a mamar, eu entendo que é ruim, que é péssimo, que ninguém dorme naquela casa. Ai, mas maternidade é isso. Não, pra mim maternidade não é isso, não é, tá? E nem pra criança é isso, que tem que ficar buscando por 10 vezes o peito da mãe pra voltar a dormir. Pra mim isso não funciona, pra mim isso não é saudável, tá? Aquilo assim... Pra mim, exaustão não é amor e não tem como ter um dia legal nem pra mãe nem pra criança com essa loucura, tá? Então eu vou mudar no primeiro momento da noite, né? Então a gente vai começar a mudar à noite. Qual é a justificativa de mudar à noite e não mudar durante o dia? Mudar durante a noite tem melatonina, tudo favorece. Né? E durante o dia é mais difícil da criança pegar no sono, o sono é mais variável. Então, o que eu preciso durante o dia? Durante o dia eu preciso que a criança durma, porque se essa criança não dormir de dia, ela vai chegar exausta à noite, com o cortisol extremamente aumentado, e dificilmente essa criança vai conseguir fazer uma boa noite de sono. Então, primeiro, façam por partes. Primeiro a gente vai cuidar da noite. Fernanda, a minha associação na minha casa é o peito. Ou na minha casa a associação é a mamadeira. Não dorme mais mamando. Tire o mamado do momento do adormecer. Como é que eu fiz na minha casa? Vou contar pra vocês. Eu não troquei a ordem. Eu dava o mamar pra Diana sentada, ela na cadeira. Eu deixava a luz no corredor, que era uma luz de tom quente acesa. A hora que eu via que ela começava a fazer a sucção mais lenta, eu tirava ela do peito, mas ela estava acordada, porque ela chorava, eu tinha certeza sobre isso, trazia ela pro meu colo e acolhia ela. Acolhia. Aí, então, a princípio, eu trabalhei autonomia, a princípio, óbvio que não. Eu fiz troca, bonita, você não vai dormir mamando, mas você vai dormir ninando, ok. Feira, a Diana chorou muito, tá? A Diana chorou muito, né?
Primeiro você tira a do peito. A Priscila fez uma pergunta, tem duas associações. É peito e ninar. Qual que eu tiro primeiro? Peito. Sempre primeiro peito, tá? Não. Ah, então eu não vou dar mamar, gente, pelo amor de Deus. Óbvio que você vai dar mamar. A questão é, não dorme mamando. Não dorme mamando. Eu mamo ativo e acordado, tá? Você vai dormir ninando? Ai, nossa, mas agora meu filho dorme ninando, dá muito mais trabalho, porque eu tenho que ficar em pé e tenho que ninar. E ele continua acordando. Óbvio que ele vai continuar acordando, porque eu fiz uma primeira troca e eu ainda não trabalhei a autonomia, né? Mas feita a primeira troca, eu vou começar, então, a diminuir o ritmo do ninar, tá? Alguém me perguntou no começo sobre chupeta, calma que eu vou falar, tá? E sobre outras associações também diferentes. Então tá, então agora nós chegamos no momento onde meu filho só dorme ninando. Nossa, eu preciso ninar muito. Tem mãe que não é mamar, né? Tem mãe que é ninar. Nina. Bom, aí como é que a gente vai fazer? A gente vai começar a dar um colo mais parado. Fernanda, mas meu filho chora. E aí eu vou dizer assim pra você, tá, mas você vai dar um colo parado. Porque o ninar, ele não é uma necessidade. O contato, a proximidade, no meu ponto de vista e na minha forma de trabalho, é uma necessidade por vezes. Agora, ninar é hábito. E aí, assim, é insustentável eu ninar uma criança de 10 meses, por exemplo. Eu lembro, né, no meu processo com a Diana, a gente trocou e aí chegou nesse momento do colo ninando, né? E eu sou grande, né? Eu tenho 1,74m e a Diana também é grande. Meu marido é grande, aqui em casa todo mundo é grande. E, não dava, eu tinha tendinite, assim, ela tava muito pesada no meu colo, não aguentava mais, tinha que ficar em pé, e não chegou um dia que eu falei, chega, eu vou sentar. Eu sentei. E aí ela... E aí eu falei, filha, tem o colo da mamãe sentada, não dá mais, a mamãe não nina mais. E ela chorou muito, aí eu peguei ela, coloquei ela no berço. Olhei pra ela, falei, olha, tem o berço, tem um tempinho, ela chorou, e tem o colo da mamãe, qual você quer? E aí ela foi diminuindo o choro e foi aceitando meu colo sentado. Foi o que eu fiz. Olha, não tem mais, é insustentável o meu colo em pé, balançando, tá? E aí então eu trouxe ela pro meu colo parado. Segundo passo disso, como é que eu evoluo, Fernanda, para conseguir autonomia? Porque vai continuar ainda precisando, né, vai continuar ainda precisando do colo. Eu começo a colocar a criança naquele primeiro momento da noite. Sabe aquele momento assim, ó, que a criança vira o olhinho e aí você fala assim, meu Deus do céu, se eu colocar agora no berço, tô lascada. Porque eu vou ter que pegar essa criança de novo no colo e começar tudo de novo. É nesse momento que eu ponho no berço. Para que a criança tenha o sentimento, que ela visualize que ela está pegando no sono no berço, que ela está saindo do colo da minha mãe, que aquilo é seguro. Ah, Fer, ela acordou no berço e não chorou, eu não pego. Fer, ela acordou no berço e chorou, trago pro colo de novo. Espero relaxar de novo, transfiro pro berço de novo. Qual é a próxima evolução além disso? Coloco cada vez mais acordada, a ponto de que a criança vá acordada. Aí a gente vai falar de situações que são diferentes. Quando a criança é menor, talvez seja mais tranquilo, porque vai virar para um lado, virar para o outro, mas não levanta no berço. Quando a criança começa a ficar maior, a criança começa a levantar, pular, virar, aquela loucura dentro do berço. O que eu faço? Eu não faço nada, eu assisto aquilo. É natural que a criança se agite perante algo que é novo. Então ela vai querer explorar e para um lado, gente, para tudo. Espera a criança explorar. Se ela chorar, você intervém e ajuda. Se ela não chorar, você traz ela pro colo. Desculpa, bananei. Se ela chorar, você traz ela pro colo. Se ela não chorar, você permita ela esse momento de explorar no berço. Permita, não intervenha, não, quietinha, entendeu? Então eu acho que esses são pontos que são muito importantes de serem colocados em prática. Tá? E aí a gente tem questões, né? A gente tem associações do tipo chupeta. A chupeta eu sempre pergunto qual a idade que o bebê tem, né? Se esse bebê ele tem, por exemplo, até 9 meses, esse bebê não vai saber voltar essa chupeta para a boca e de fato vai precisar de ajuda. Como é que eu faço, Fê? Você trabalha toda a questão da criança ir mais acordada pro berço. A hora que chega nesse ponto que a única questão que tá ali é a chupeta, você começa a puxar a chupeta da boquinha antes da criança aprofundar o sono, tá? Chorou, volta a chupeta, espera um pouquinho.
Qual é o intuito disso? O intuito disso é não precisar tirar de fato a chupeta e essa criança começar a aprender a aprofundar o sono sem estar fazendo a sucção. Funciona? Funciona. Em alguns casos sim, outros não. E aí a mãe tem que chegar no ponto de pensar, olha, ou eu tiro ou eu prolongo até 9, 10 meses, que é onde essa criança vai saber voltar essa chupeta pra boca, né, sozinho. E aí eu sempre falo assim, ensine teu filho a voltar a chupeta pra boca sozinho. Deixe mais de uma chupeta no berço. A chupeta só volta pra boquinha dele quando você pega a mãozinha por trás, pega a chupeta e volta pra boquinha. É um movimento que é importante que a criança aprenda desde pequenininho. E aí tem inúmeras associações, né? Puxar o cabelo é algo que eu pontuo. Olha, você não vai puxar, tem o colo da mamãe, vai ter resistência no início, você acolhe a criança. São dias de resistência, é natural que se tenha, mas quando a gente traz com segurança que dessa forma não tá legal, a criança logo engrena uma nova forma. Acontece que a gente, quando a criança chora, a gente cede, né? E aí a gente não tá tendo uma intenção educativa por trás, a gente simplesmente está cedendo ao choro da criança. E a gente precisa pensar que eu preciso ofertar para essa criança o que de fato ela precisa, né? E não o que ela às vezes quer é puxar o cabelo, quer ser ninada feito uma doida, quer ficar andando pela casa, quer dormir assistindo televisão, né? Quer 2 horas da manhã ir pra sala, entende? Isso é educação, isso é ser autoridade dentro de casa e organizar as coisas, é mostrar para meus filhos o que é correto e o que não é, né? Isso faz parte. Uma outra associação que eu vejo muito é o tapinha no bumbum, né? Então a criança vai pro berço, mas precisa do tapinha. E a mãe fica igual louca até a criança pegar no sono, tá? Gente, o que eu faço? Dê tapinha enquanto tiver choro, né? Quando o choro parar, eu paro de dar o tapinha. Começou a se agitar, você dá um tapinha de novo. Espera. Então eu vou dando cada vez menos. Hoje eu falei sobre isso com uma mãe e foi bem interessante, assim, porque a gente estava falando, né, do quanto, por vezes, a gente como mãe não permite oportunizar, que a gente não simplesmente confia nos nossos filhos, a gente não permite que os nossos filhos consigam fazer por eles. E eu, né, no caso lá, eu estava dando um exemplo do sono, que a gente precisa oportunizar o berço. Eu vi uma mãe que me perguntou aqui, com quanto tempo eu já posso começar essa autonomia? Desde sempre, é ofertar o berço, eu não tô forçando a barra, não tô nada, eu só tô oportunizando, se chorar vai vir pro colo, né? Acontece que a gente não faz isso nunca, porque ninguém falou isso pra gente, né? A gente simplesmente cata e faz pela criança, é onde a gente vai colocando hábito e depois a gente se perde. Mas aí eu tava falando assim pra ela, eu falei, gente, eu vejo isso até hoje em exemplos em casa. Então, por exemplo, a Diana vai abrir, sei lá, um chocolate. Antigamente ela não sabia abrir, então eu ia lá e abria pra ela. Hoje, eu tenho que me segurar, porque, ela já tem idade pra abrir. Então eu oferto pra ela e deixo ela abrir. Se ela tiver dificuldade, eu auxilio. Então é isso que a gente tem que ter em mente. A autonomia não é que a criança vai fazer simplesmente sozinha, não é isso. Mas é que eu vou conduzir e que eu vou permitir que a criança consiga desenvolver e consiga pegar no sono. Se ela não conseguir, ela vai chorar, ela vai se irritar e eu vou estar ali para respaldar ela. Eu acho que esse é um ponto muito importante, esse é um ponto de virada de chave que muitas vezes a gente não tem e a gente não olha. E é onde a gente se perde, fazendo sempre pela criança, tá? Então é dessa forma que a gente retira a associação de sono. E aí, uma coisa que eu acho que é importante é que, vamos supor, meu filho agora dorme no berço, tá super tranquilo, tá super bom, legal. Só que aí ele ficou doente, e aí eu comecei a trazer ele pro colo, e aí normalmente a gente não só traz pro colo, né? A gente ainda balança. Gente, eu lembro de que quando eu tirei o hábito da Diana dormir mamando, logo que ela fez 10 meses, ela ficou bem doente, e aí eu precisei entrar com inalação, né? Enfim, ela não aceitava fazer inalação, aquele fervo todo, né? De mãe de primeira viagem, a criança chora, a gente fica perdida. E eu voltei a deixar ela dormir mamando, porque eu colocava ela no peito e eu tirava o negocinho do inalador assim, punha no narizinho dela pra ela fazer. E aí na primeira semana ela continuou dormindo a noite inteira, né? Depois ela começou a acordar e aí ela começou a precisar voltar pro meu peito. Então, quer dizer, eu voltei com a associação. Quando eu enxerguei que eu voltei, eu falei, opa, para tudo. Falei, não, nós vamos tirar de novo, porque né? Tá doida, né? Que eu vou cair nessa de novo. E foi aí que eu firmei de novo. Eu falei, não, agora de novo vai vir pro meu colo. Do colo, a hora que ela acalmar, eu começo a voltar ela mais acordada pro berço. Então, são processos, tá? Eu acho que isso é muito importante que seja claro para que a gente possa fazer os ajustes, tá?
Gente, eu tenho um atendimento agora às 2 horas. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta pra vocês, quem tava aqui na live, pra vocês mandarem. Queria falar pra vocês que o que vocês precisarem da minha ajuda, me mandem na caixinha de perguntas. Se for algo mais específico e algo que precisa de um acompanhamento mais próximo, me chame no direct, no WhatsApp, que eu explico como que é o meu trabalho, como que é a consultoria. É olhar bem de perto, tá junto com você pra que a gente possa ir ajustando aos poucos, tá? Eu vou deixar a live salva, não vou deixar aqui no Instagram, eu vou deixar salva lá no YouTube. Eu vou baixar ela e depois eu vou subir pro YouTube e aí eu coloco o link aqui, tá? A caixinha de pergunta eu vou abrir aqui. Eu espero que vocês saiam daqui hoje mudando. Foi feita uma pergunta aqui que foi bem interessante, que eu ainda não respondi, que é quanto tempo a criança leva para fazer a mudança? Toda mudança de hábito leva de 21 a 64 dias para acontecer. 21 a 64 dias. Nós precisamos levar em consideração que eu tô falando de uma criança que está em plena fase do desenvolvimento, que tem dente que está nascendo, que tem habilidade nova que está aprendendo. Então, eu preciso seguir, eu preciso ser consistente. Não adianta você falar pra mim que você tentou por uma semana e que não funcionou. Eu vou dizer, olha, você tentou muito pouco. Eu tentei por 30 dias. Ok, mas às vezes você pegou um dente nascendo, um resfriado. Não tem. Eu preciso continuar. É esse o caminho. Eu acho que é isso que precisa ser claro. Quando eu quero muito uma coisa, eu não desisto porque não deu certo de cara. Eu vou lá, eu insisto, eu repito, eu vou, eu ajusto, eu olho melhor, eu olho de fora. Será que tem algo que eu não tô vendo? Entende? Acho que isso é muito importante e pra mim isso é muito claro. Todas as vezes que eu tô em atendimento, eu tento deixar isso muito claro para as famílias, tá? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Depois eu subo o link aqui e vou abrir uma caixinha de pergunta, tá? Quem não tá no grupo do WhatsApp, entra. Tem um link lá no Linktree. Eu vou subir também aqui depois numa caixinha, tá bom? Para vocês entrarem.